Ficar por antecipação que eu tô... Boa noite, eu sou o Júlio Lisboa, esse é o Brasil Progressista TV e nós estamos no nosso Conversa Afiada. Hoje estamos recebendo aqui o advogado, fundador do movimento Muda OAB-RS, Paulo Torelli, e nossa equipe de debatedores, jornalistas, Rosane Leite, Alexandre Cruz, Celso Schroeder, e nossos comunicadores, eu que vos falo, e Luiz Miller, e o professor Benedito Tadeu César, sempre professor, né, professor? Torelli, quero te dar as boas-vindas ao Conversa Fiada. É uma honra sempre contar com um amigo aqui. E eu vou querer que, nessa primeira pergunta, tu nos dê um panorama didático, como é de costume, do que gerou o movimento Muda OAB-RS. E falando nas questões da democracia que envolve a advocacia do Rio Grande do Sul. Querido, é uma honra, a palavra é tua. A honra é toda minha, muito obrigado, Julian, saúdo a ti, ao Tadeu, ao Schroeder, ao Miller, a Rosane, ao Alexandre e a tua qualificadíssima audiência. Acho que essa pergunta inicial ela já orienta a reflexão que nós temos o dever de fazer. A OAB é a única instituição de classe que tem previsão, tem referência à sua existência no texto da Constituição, o que, inclusive, não é recomendável nos textos de lei se denominarem instituições e órgãos. A OAB, que foi criada em 1932, como desdobramento, justamente, do movimento de 30, e nós todos sabemos o que foi isso, quer dizer, o movimento que começou, ganhou vigor com o tenentismo em 22, e que foi um levante, sim, contra o modelo agrário rural que vigorava no Brasil e que teve todo o desdobramento que nós sabemos. Em 50 anos, o país que era essencialmente agrário rural passou a ser o país urbano e industrializado, sobretudo. E a OAB surge em 32, criada por Getúlio Vargas, a pedido dos advogados, como um órgão corporativo, como uma instituição para regular a profissão, como demais as congêneres, as suas coisas co-irmãs, as entidades, os conselhos, que têm previsão numa lei geral, mas a OAB com um estatuto diferenciado. Então, por que surgiu o movimento Muda OAB? Como toda instituição corporativa, ela tem as suas mazelas, os seus vícios. E aí eu direto vou colocar uma questão que ela é muito importante, não é para criar um anticlímax. Poucos têm presente isso, mas a OAB recebeu com júbilo, o Conselho Federal recebeu com júbilo, na sua sessão de 11 de abril de 1964, o golpe de 64. Tem já registros historiográficos, e ali o que se via, sobretudo, era a velha UDN identificando a oportunidade de bons negócios. Tem registros, já historiadores escreveram sobre isso. Ovina Cavalcante era o presidente da OAB, então. Mas o modelo que vigorava na eleição da instituição era um modelo que garantia uma pluralidade, no mínimo um ecletismo, porque os advogados escolhiam nominalmente os seus conselheiros. Eu faço questão de enfatizar isso porque todos têm bem presente. Apoiou o golpe, mas em seguida os advogados começaram a sentir a repressão, inclusive sobre as suas próprias pessoas e famílias, com perseguições, arbitrariedades, prisões. E aí vultos, como de Sobral Pinto, por exemplo, que já tinha cumprido um papel
memorável ainda no Estado Novo, na defesa, ele que era um cristão convicto, na defesa de Luiz Carlos Prestes. Ele que teve aquela famosa passagem que disse que ele chegou a invocar em juízo o Estatuto de Proteção dos Animais, porque o tratamento que estava sendo dispensado ao Luiz Carlos Prestes era inaceitável. Ele que era um cristão fervoroso, mas ele tinha a clareza que é da formação do advogado, que vem desde o maior advogado de todos os tempos, que foi, sim, Marco Túlio Cícero, ainda na Roma Antiga, e me reporto até mesmo a Thomas Moros, Sir Thomas Moros, que não se converteu ao anglicismo e, por isso, pagou com a vida, foi decapitado pelo rei Henrique VIII. Sir Thomas Moros dizia que até para o meu próprio bem, até o diabo deve ser assegurado o direito de defesa, para o meu próprio bem, dentro de uma concepção essencialmente liberal. E aqui eu encerro, Júlio, dizendo que essa OAB que apoiou o golpe, mas que em seguida os advogados sentiram sobre si, sobre suas famílias, o peso da repressão, além da dificuldade de trabalhar, porque é inerente ao exercício da advocacia, a existência de um Estado constitucional democrático de direito. A partir daí surgiu vultos como o de Sobral Pinto e, no desdobramento, Raimundo Faoro foi buscado em casa para ser presidente e, quando assumiu, em 77, ele disse: na minha gestão, o Brasil será reconstitucionalizado, e, de fato, no final da gestão dele, em 79, o AI-5 foi revogado. O vulto de Raimundo Faoro. Bom, o que aconteceu? E aqui nós vamos poder, ao longo dessa conversa, explicitar. Eu nunca compreendi, porque eu me formei em 88, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ainda tive a oportunidade de votar no mesmo mecanismo daquela OAB que elegeu Sobral Pinto, Raimundo Faoro. Os advogados recebiam uma cédula com várias chapas, e eles votavam no número de conselheiros livremente. Então, hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, são 70 conselheiros. Então, cada advogado teria o direito de votar em 70 nomes. O resultado, portanto, era impossível de ser previsto, de ser controlado. E, fatalmente, os advogados de maior expressão pública, de maior reconhecimento dos colegas, acabavam compondo o conselho seccional da OAB do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. Via de consequência, esse conselho eleito, de uma forma heterogênea, é que elegia a sua mesa diretora. Porque o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, assim como toda a diretoria, são, na realidade, conselheiros integrantes da mesa diretora. Este mecanismo foi extinto em 1994. Eu disse, me formei em 88, cheguei a votar 2 vezes nesse mecanismo. Eu me recordo que nós tínhamos uma lista até, no final da ditadura, para ninguém votar dentro das chapas em nenhum torturador, porque as chapas eram heterogêneas, e aí lá no meio tinha pessoas que eram conhecidas, policiais aposentados. Então eu faço esse registro porque era um cuidado que se tinha, e de fato se evitava colocar no conselho até torturadores, mas porque o advogado era soberano na decisão de quem iria integrar o conselho.